Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nerd Fiction e hoje review do último filme da saga Indiana Jones, The Dial of Destiny. Muito bem gente, então vamos lá, como sempre, os primeiros 5 minutos sem spoiler, aí eu dou alerta de spoiler e falo à vontade aqui com vocês. Então eu vou ser bem honesto, eu fui com esse filme no mesma expectativa e ânimo que eu fui ver o filme do Flash, e eu acho que funcionou bem isso pra mim. Por quê? Porque eu fui, depois de todos os boatos, e depois da Caveira de Cristal, que é muito inferior, e tudo que aconteceu com Willow e Star Wars nos últimos anos, eu não esperava um grande filme. Eu tava esperando uma coisa, talvez o pior filme da franquia. E vou falar que eu me diverti muito vendo esse filme. O filme é bem legal. Tá no nível da trilogia original? Pra mim, não. Nem um pouco. Pra mim, tá no nível da Caveira de Cristal, tá? Mas ele tem pontos muito superiores ao filme da Caveira de Cristal, o quarto filme, mas também tem pontos inferiores ao filme da Caveira de Cristal, tá? Então, eu sei que muitas pessoas estão falando que é o pior de todos, outras estão falando que tá no nível tal, eu acho que realmente gosto é de cada um. O que eu falo, eu me diverti, acho que é um filme que merece ser visto no cinema, tá? A tecnologia do de-aging tem horas, né, porque já deu pra ver nos trailers que vamos ter o Indiana Jones jovem no filme. Tem hora que ela tá fantástica, tem hora que ela não tá legal, tá? E isso é um problema pro filme, porque tem momentos do filme que você tá ali vendo o de-aging e ele tá maravilhoso. Aí de repente parece uma cena... dá pra ver. A verdade é que tem momentos do filme que você vê perfeitamente que aquilo ali é CGI. E não só no de-aging, mas nas próprias cenas de ação, dá pra ver perfeitamente que foi filmado numa tela falsa, sabe? Que eles não estavam lá em alguns momentos. E isso é um problema real pro filme. Aliás, eu achei que eles já tinham aprendido essa depois daquele exagero de CGI que foi o Reino da Caveira de Cristal. Sendo que os filmes do Indiana Jones eram famosos pelos seus efeitos práticos maravilhosos, tá? E vou falar que algumas cenas de CGI que tem, nem necessários eram, que poderiam ter sido cortados, porque é um filme de 2 horas e meia. Dá pra você ter diminuído algumas cenas de ação ali pra diminuir o impacto do CGI ruim e manter as cenas boas, sabe? Eu acho que a maravilha da edição ali não foi bem usada quando o CGI não ia ficar bom e tiraria um pouco do orçamento inflado desse filme não ter que finalizar certas cenas de CGI. Mas as partes que o CGI tá bom são fantásticas, de verdade, tá? Aí você fala, mas Fernando, você, fã de Babylon 5, fã da série original de Jornalistas criticando CGI... Gente, primeiro, você não quer comparar a tecnologia que existia na época da série original ou de Babylon 5 e muito menos o orçamento que a Lucasfilmes e a Disney tem para trabalhar, né? Você não quer me fazer essa comparação. Agora vamos deixar claro, pra mim, efeitos visuais de CGI são maravilhosos para fazer coisas que nós não conseguimos fazer no mundo real. Como, por exemplo, ver um Vorlon deslizando pelos céus voando é meio complicado. Tudo bem? Tá? Não dá pra eu ir até o espaço e filmar naves espaciais de verdade. Pelo menos não hoje, tá? Agora, você pode muito bem colocar um dublê numa moto passando por um lugar, em vez de colocar num monte de CGI no lugar e só filmar um cara em cima de uma moto, tá? Desculpa, tem muita coisa ali que dava pra ter feito sem o CGI. E essa mistura não ficou muito orgânica, tá? Nisso, o filme te tira em alguns momentos quando você tá vivenciando, você tá naquele mundo do filme e aí te tira do filme. Agora, o CGI não é o menor dos problemas do filme, tá? O CGI acontece. A tecnologia de CGI do deepfake do Indiana Jones tá melhor que eu vi até hoje, tá? Mas ainda precisa evoluir em alguns pontos. Agora, esse não é o problema do filme. O problema do filme é que o plot do filme, principalmente quando a gente chega no terceiro ato, para de fazer sentido. E para todo mundo que fala que a Phoebe Waller-Bridge estraga o filme, é uma Mary Sue, ela não é uma Mary Sue.
mas ela não é nem de perto o ponto alto desse filme. O ponto alto desse filme é óbvio, se chama Harrison Ford. Ou você acha que a gente vai ver Indiana Jones pra ver o Short Round? Você acha que eu fui ver o Indiana Jones A Última Cruzada pra ver o Sal? Não, o nome da franquia é Indiana Jones. Ninguém tá indo ver esse filme por causa que a produção é da Kathleen Kennedy ou a direção é do James Mangold. Eles estão indo ver o Indiana Jones, tá? Desculpa se você acha isso um absurdo, mas é meio que a verdade, tá? Tudo bem? Então, basicamente, o filme é extremamente divertido, tem cenas que o CGI tá maravilhoso, cenas que você percebe perfeitamente que não estão lá os atores de verdade, e tem pontos do plot que fazem com que ele não faça sentido, mas no geral é um filme extremamente divertido. Muito divertido, muito legal. E não, eu não acho que o Indy foi desmasculinizado, desselacado e tal. Tem escolhas que eu acho que o roteiro fez errada, como ele tem. Mas isso não me tirou do filme, tá? Então, gente, sem spoiler é isso. Então, antes do alerta de spoiler, turma, tá aberta a bilheteria da Starcom Titã, dia 26 de agosto, aqui na cidade de São Paulo. Os ingressos de meia entrada estão apenas R$50, sendo que você pode ter direito legal pela meia entrada, ou você pode fazer a meia entrada social doando 1 quilo de alimento não perecível. E aí você vai numa convenção física, real, num teatro bom, bonito, confortável, com lojas, com uma experiência, com artes alley, com pessoas, se tudo é certo, cenário pra você tirar foto, super legal, uma tarde super agradável, discutindo ficção científica. E se você é cosplayer, você ainda pode entrar no nosso site de vendas, tá? Se cadastrar, postar uma foto na mídia social, marcando uma foto falando que você vai na Starcom do dia 26 de agosto e você vai receber um cupom com 50% de desconto. Então você compra a meia entrada social de R$50, ganha o cupom de desconto por participar no cosplay e paga só R$25 para Starcom. Por favor, gente, vamos lá, vamos trazer essas convenções grandes do Brasil de volta de novo pra gente poder crescer mais uma vez. E é isso aí, spoiler alert! Turma, eu vou dividir essa parte com spoilers com o que funcionou pra mim e o que não funcionou pra mim. Então vamos lá. O que funcionou pra mim? Os primeiros 20 minutos do filme, meia hora, que se passa no passado do Indiana Jones, com o amigo dele, que é o Harrison Ford jovem, nazista, soco, trem pra lá e pra cá, chicotada, tiro. Pra mim funcionou demais. Pra mim foi demais. E eu acho que talvez isso seja um problema, porque pra mim aquilo é o clímax, é o final de um filme muito melhor do que o filme que eu assisti depois, quando a gente vem pro mundo atual, tá? Então esse pra mim é um ponto super positivo. Aí a gente vai pro mundo real. No mundo real, pra mim, olha, o Indiana Jones mais velho, colocando o chapéu, sabe, indo atrás da afilhada dele, tudo isso pra mim funcionou. A perseguição em Nova York, com ele com o cavalo policial, um pouquinho longa pra mim, mas também funcionou, tá? O Indy resolvendo os mistérios, vendo, mostrando que ele sabe muito mais, tá? Descobrindo, olhando as coisas, estudando o local, descobrindo onde estavam as armadilhas, os locais secretos, pra onde vai. Pra mim tudo isso funcionou demais. E a interpretação do Harrison Ford tá ótima, fantástica. O Harrison Ford sempre entrega. Eu sei que na vida real, quando você vê uma entrevista do Harrison Ford, claramente ele não tá mais lá. Mas interpretando, Harrison Ford entrega demais, tá? Foi ótimo. Isso pra mim é o que funcionou do filme. É muito legal ver ele. Claro que tem várias cenas de perseguição e ele tá sempre num cavalo, num carrinho, em alguma coisa. Por quê? Porque não dá mais pra botar o Harrison Ford com quase 80 anos correndo e pulando, que você não ia acreditar nisso, tá? Mas funciona do jeito que é colocado. Ele continua sendo inteligente, ele continua usando o ambiente dele inteiro como uma arma, ele continua sendo habilidoso, isso tudo não mudou e ele continua sendo inteligente. Isso é uma coisa... E ele não abaixa a cabeça pra ninguém falando me desculpa, me perdoa, pelo amor de Deus, tal. Ou... deram um pouquinho do tratamento Luke Skywalker no último Jedi pra ele, deram um pouquinho, mas não foi exagerado, que nem o Luke Skywalker tá numa ilha pra morrer. Ele não tá numa ilha pra morrer, tudo
Tudo bem? Ele tá vivendo a vida dele como ele pode depois da tragédia que aconteceu com o filho dele. E o fim do casamento dele. Então, não quer dizer que ele tá completamente fora do mundo, tá? Mas também não exagerar, sabe? Não tá exagerado, é isso que eu quero dizer, não tá exagerado. Tudo bem? Agora eu vou pro que não funcionou pra mim. Beleza? Então, essas coisas pra mim funcionaram demais. O filme estava indo muito bem, inclusive no segundo ato. O terceiro ato pra mim não funcionou em nada, mas vamos aos poucos. Primeira coisa, mostrar o Harrison Ford fragilizado, sem camisa, tal, uma coisa meio Logan, né, que eles quiseram mostrar, porque é o James Mangold, né? E vamos deixar claro, ai, James Mangold maravilhoso, maravilhoso. Olha, o único filme do James Mangold que eu falo, nossa, esse é realmente bom, que eu conheço pelo menos, é o terceiro filme do Wolverine, o Old Man Logan, que você tinha atores brilhantes como o Patrick e o Hugh Jackman, que conhecem muito bem os personagens que eles estavam fazendo, tá? Numa história, adaptação de um quadrinho maravilhoso dos X-Men, uma história que fez sentido. Então desculpa falar que a direção de James Mangold não influenciou tanto assim. Agora, o segundo filme do Wolverine, Wolverine Imortal, que também é do Mangold, é uma porcaria, tá? Então não vem falar, ai meu Deus, James Mangold, esse filme se fosse com Spielberg, seria muito mais interessante. E olha, a história do filme tem muitos problemas. A gente vê nos créditos que 4 pessoas escreveram esse filme. E eu acho que essa é, além 4 pessoas, o diretor é a Kathleen Kennedy apitando, eu acho que essa é a definição de muito cozinheiro na cozinha. Porque o filme começa a ir por caminhos, aí ele te dá temas que nunca são resolvidos. Ele coloca plots que não terminam. Então eu entendo porque os críticos estão falando mal desse filme. Porque você não pode me colocar uma arma de Chekhov sem disparar ela. E todo aquele negócio da faca que Jesus usou ser falsa e o caramba 4 e tal. Pra onde foi aquele plot? Pra lugar nenhum. Por que ela era falsa? Por que não era? Qual era a importância daquilo? Aquela cena dele olhando, isso é real, isso é real, isso é real, então por que isso é falso e tal? Isso não foi pra lugar nenhum. E todo aquele negócio da Helena está querendo dinheiro, tá indo atrás de dinheiro. Pra ela, artefatos históricos não são nada mais do que uma maneira de conseguir dinheiro e ficar enganando os outros e sendo desonesta, coisa. Isso também não foi pra lugar nenhum. Ai, Fernanda, ela aprendeu em que momento? Porque ela não deixou o Indy morrer? 2 vezes ela aprendeu? Eu não vi ela aprendendo, o personagem dela não cresceu. O que me parece é que a Kathleen Kennedy, o James Mangold e a Phoebe Waller-Bridge pretendiam sim dar sequência numa série Disney Plus pra ela, ou quem sabe num filme, tá? Mesmo porque o Waller-Bridge tá dando um monte de entrevistinhas por aí falando que a história do personagem dela não acabou e que eles não continuaram, não desenvolveram as falhas de caráter dela, que são muitas de propósito, pra ir pra um filme. Olha, é o mesmo problema do último Vingadores Endgame, que eles colocam plots no meio daquele filme que são deixas pra série Disney Plus, mas que não servem ao filme. O filme tem que ter começo, meio e fim. A jornada do personagem dela não termina. Desculpa! Ela não, no final das contas, ela nunca chegou a falar com o Indiana Jones, você tinha razão, a história tem que ser preservada, a gente aprende com a história, o que você e o meu pai faziam estava certo. A gente nunca tem esse momento. A gente nunca tem essa conversa final entre os dois, sabe? Dele ficar feliz em ver que ela pode seguir as aventuras dele, sabendo que ela vai fazer o certo e não o lucrativo. Tá? Então desculpa, pra mim isso não deu certo, a jornada da personagem dela. E ela é uma personagem egoísta. Muitas pessoas inocentes morrem porque ela é egoísta. O reitor da universidade, a secretária, o amigo do Indiana Jones, interpretado pelo Antônio Bandeiras, e toda a tripulação dele, turistas, tá? Pessoas vão morrendo e ela não tá nem aí. O Indy ainda chama a atenção dela no filme sobre isso, ela baixa a carinha, mas dali a pouco já tá normal. Dali a pouco já foda-se de novo, sabe? Então desculpa falar isso. Não, o personagem dela tá longe de ser um personagem que eu ia gostar de seguir, tá? No final das contas, faltou o plot. E uma coisa também que pra mim é um problema. E isso é uma culpa do filme anterior, do Reino da Caveira de Cristal. Eles transformaram Indiana Jones numa franquia sci-fi. Gente, o primeiro, o segundo e o terceiro lidava com religião, misticismo e coisas além da compreensão humana. Tá?
Quando vai pro quarto filme, eles decidiram lidar com uma coisa além da compreensão humana, mas em vez de seguir o tom, eles decidiram usar os alienígenas transdimensionais, que tá além da compreensão humana, mas é totalmente fora do que eram os outros filmes. E agora você me vem com esse filme falando que o Arquimedes, há 2000 anos atrás, conseguiu construir um portal que diz pra onde tem fissuras temporais pra voltar no tempo. Isso não é além da compreensão humana, isso é um humano. Então você saiu do tom, você entrou no sci-fi. Desculpa, pra mim é muito difícil acreditar que um cara que viveu há 2000 anos atrás construiu uma máquina do tempo. Tá? Não tinha nem eletricidade, ele construiu uma máquina do tempo. Se fosse uma coisa de misticismo, eu acho que funcionaria muito mais. E olha, só pra falar, já que eu tô falando, a personagem da Helena ser a filha dele ser a filhada dele do grande amigo que eu nunca ouvi falar. Eu conheço Indiana Jones desde que eu nasci. Eu vi A Última Cruzada no cinema. Eu vi O Reino da Caveira de Cristal no cinema. Eu cresci com esses filmes, tá? Eu vi a série do Jovem Indiana Jones, eu adorava. Eu nunca ouvi falar desse cara. Não dava pra gente ter trazido alguém que fosse da vida do Indiana Jones, uma neta do Sol mesmo, ou alguém que seria parente do Short Round pra ser aquilo, alguém que a gente já conhecesse do filme. E olha, desculpa, eu não gosto de terem matado o filho do Indiana Jones fora da tela. Ai, Fernando, você gostava do Motte, aquele personagem chato? Não, não gostava. Até aí, você mostra, você não fala. Tá? Eles mataram o filho dele de uma maneira ruim, desculpa. E olha, é por causa que eles precisavam estar quebrado, triste, depressivo. Por quê? Por que ele precisava estar quebrado, triste e depressivo? Porque todo personagem das antigas precisa estar quebrado, triste e depressivo. Por que ele não pode estar aposentado e feliz? Porque o motivo dele não querer ir numa última aventura é porque ele está feliz. Já pensou que às vezes você pegar uma pessoa que tá triste, chateada e depressiva e você dá chance pra aventura dela, ela não vai falar não, ela vai falar sim na hora, porque a vida dela tá uma M. Mas não, você dá um motivo pra ele não querer se arriscar, ele tá feliz, ele tá casado com a Marion. E olha, para um ponto positivo do filme, eles não ficam brincando de easter egg o tempo todo. Muito pelo contrário, os easter eggs que tem, tirando ele reclamando de ter bebido sangue de cara e sei lá, certo? Os easter eggs que tem são em serviço da história. Toda aquela coisa dela tá fazendo a jornada do pai dela, que nem ele fez na Última Cruzada, pra mim funcionou demais. Você falar, ele entende o que ela tá passando, porque ele passou por isso, pra mim isso funcionou de verdade. Então, sim, o filme tem muita coisa boa. Agora vamos pro final. O final não tem pé nem cabeça. Eles estão no passado, ela desmaia ele com um soco, arrasta ele pro avião, volta pro passado onde eles estavam pro futuro, desculpa, onde eles estavam na Itália, vai para os Estados Unidos com ele, leva ele para o apartamento dele como se nada tivesse acontecido, fala com a Marion, faz a Marion voltar para ele para dar aquele final feliz. Ele não estava sendo procurado por assassinato, que aliás é um plot completamente descartável. Eu não sei por que ele estava sendo procurado por assassinato, só para falar, é para ele ter que procurar o Sol e correr. Ele podia ter procurado o Sol por qualquer motivo, não interessa o motivo que ele foi atrás do amigo dele, Sala, né? Certo? Ele não interessa o motivo, qualquer motivo podia ter feito aquilo, porque ele não precisava dele também para ter fugido. Quer dizer, ele está sendo procurado pela CIA, entrou num avião com passaporte de boinha e foi embora. E cadê a arma do Indiana Jones? Ele sempre tem uma arma na mão, ele só pegou a arma no último momento. Pô, uma das cenas mais icônicas do primeiro filme é ele jogando o revólver na mala, porque ele não saía sem arma. Todo mundo lembra do cara vindo com espada em cima dele, ele sacando a arma, porque o Indiana Jones, ele não quer lutar com ele. Se ele tem como resolver com um tiro, ele dá. Mas não, eles insistiram em não dar uma arma pro Indiana Jones até o último momento, como se fosse um grande momento ver o Indiana Jones atirando, como se eu não tivesse visto ele atirando o tempo inteiro, tá? Então, olha, de verdade, eu sei que eu sou duro com o filme, mas eu gostei do filme como divertimento. Mas quanto mais eu penso no filme, mais buraco eu vejo no filme. E não é legal ver um filme cheio de buracos, ainda mais para ser a última aventura de Indiana Jones, tá? Como se esse filme fosse uma aventurinha do Indiana Jones, ok, mas a promoção do filme tá falando a grande aventura que ele nunca conseguiu realizar. Não, ele conseguiu sim.
Ele fez. Ele que não quis ir atrás. O pai da Helena tinha tudo pra ele e pros dois terem ido atrás. Aliás, o que não faz sentido é porque ele não queria ir atrás do final do negócio do Arquimedes. Por que ele não queria? Eles tinham tudo pra ir atrás lá, tempos atrás. Eles não explicaram porque ele acreditava piamente que aquilo era tudo falso. Ele tava com metade do negócio durante anos. Tá? Então desculpa, isso não faz sentido. A motivação do Indy não querer ir atrás quando ele era jovem não faz sentido. Tá? E outra coisa, o vilão do filme. Ele tinha que ter morrido naquela cena do trem. E ele olhando pro Indiana Jones não querer vingança, eles tinham tudo para dar uma ligação pessoal pros dois por causa daquele flashback. E parecia que era grande nada. Foda-se. Sei lá. Então é complicado, gente. Como o final de Indiana Jones, nada vai superar o final da Última Cruzada com ele andando de cavalo em direção do sol. Nada vai superar aquilo. Tá? Por mais que você não goste desse filme, aquele final dele, do pai e dos amigos cavalgando em direção do sol é o final perfeito para a saga do Indiana Jones. E aquele finalzinho dele pegando o chapéu tá aqui, ele puxa e coloca, e puxa tal e coisa, sinceramente aquilo foi só porque eles refilmaram o final, porque as entrevistas do Harrison Ford e do John Williams já deixaram claro que houve refilmagens, claramente o final foi apressado, tá? Muito apressado, aquele não é o final real do filme, aquilo foi um final remendado, e eu tenho certeza que sim, que o chapéu ia ser levado embora por ela pra seguir numa série, eu tenho certeza. Só que como vazou pra tudo quanto era lado que ela ia ficar com o chapéu no final, certo? Então eles decidiram tirar isso do filme e colocar aquela cena final do chapéu lavando lá, sendo puxado, não indo embora com ela. Porque no final ela parte pra aventura e ele fica em casa. E eu não tenho nada contra uma pessoa de 80 anos ficar em casa e ela seguir com aventuras. A única coisa é que claramente aquilo ali, se era pra, então dava logo o chapéu pra ela. Você faz uma cena só pra brigar com o pessoal do Twitter. Desculpa, isso não é suficiente pra uma cena, mostrar pro pessoal do Twitter, ó, eles descobriram o meu final, então vamos fazer um diferente. Se era o melhor, talvez o melhor final teria sido ela ficar com o chapéu. Sinceramente, do jeito que eles fizeram aquele final, o melhor final teria sido a hora que ela tá indo embora, ele ter entregado o chapéu pra ela. Já que ele não pôde dar o chapéu pro filho, dá pra filhada. Porque, desculpa, nunca mais vamos ver o Harrison Ford com o Indiana Jones, então que desse logo esse chapéu. Né? Porque é isso que eles tratam, a capa do Super-Homem, a roupa do Batman, o martelo do Thor, é tudo uma coisa pra ser passado pra próxima geração, então dá logo a merda do chapéu pra ela e segue. Não faz aquele final só pra lá, viu? O pessoal do Twitter não sabia, porque claramente aquele final não era o final original, que ficou muita ponta solta. Desculpa, tem gente falando que esse filme devia ser 2h30 mais curto, olha, se você tirar um monte de plot points que eles colocaram como o negócio do assassinato, e ela e o amiguinho conversando sobre tal coisas, pô, eles colocam a arma de Chekhov dele apanhando sempre do grandão pra criança matar o grandão. Pô, eu tava olhando e falei, claramente o Indiana Jones uma hora vai derrotar esse cara de alguma maneira inteligente e vai ser legal. Não, foi a criança. Desculpa. Viu o que eu falei, gente? Quanto mais eu penso nesse filme, mais buraco eu vejo. E o pior é que eu me diverti muito no cinema vendo esse filme. Mas pensar nesse filme você acaba trazendo um monte de problemas pro filme. Gente, ó, me delonguei demais, é isso, tá? Curte, compartilha, comenta. Cara, seja sócio da Nova Frota para ajudar a gente. Além de você conseguir desconto, né, nas nossas convenções, você recebe nosso material impresso como a revista Diário de Bordo. Gente, que outra revista geek impressa hoje você conhece no Brasil? Apoia aí o pessoal que colabora com a gente fazendo. Os sócios ajudam escrevendo, eu escrevo, o Luiz escreve, toda a nossa equipe escreve para ela, para ajudar, um esforço conjunto, prestigia a gente, ajuda a gente, gente. É isso aí. Falou, galera!